Deixa o like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa nos apresentando Shuichi, um típico nerdola que não pega nem resfriado, até que durante a madruga, o prota faz o que todo adolescente faz nessa idade quando tá deitado. Isso mesmo, vai pro meio da rua jogar no celular, até que do nada, o nariz do moleque fica mais brabo que o do Usopp, e ele sente um cheiro suspeito, mas quando chega no tal local, ele se depara com um galpão pegando fogo, e pra piorar, tinha uma waifu lá dentro. E do nada, o moleque tira um poder das suas partes mais profundas, e mesmo não querendo se envolver, seu corpo se move sozinho, e começa a se transformar num tipo de urso de pelúcia do capiroto, e simplesmente largando um soco do Saitama na parede. Shuichi pega a loirinha e mete o pé, só temos um porém, a waifu estava com as melancias à mostra, e por se tratar de um monstro, o prota fica tão fora de si, que já pensa em fazer o que não devia. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Mas antes que o tico-tico no fubá aconteça, Shuichi volta ao normal, e decide meter o pé. Só mal sabia ele, que por causa disso, sua vida ia mudar para sempre, já que no dia seguinte na escola, aquela loirinha aparece na frente do prota, com a mesma cara que uma mãe aparece, quando o filho não lava a louça, e do nada, ela mostra o telefone que o prota esqueceu quando pensou em atacar as laranjas dela. Tô lascado, lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. E com todas as palavras, diz que quer fazer umas perguntinhas ao monstro degustador de laranjas, e mentindo pior que o Naldo, Shuichi jurava de pé junto que não sabe nada sobre o monstro, e o que a mina faz, simplesmente larga uma voadora no moleque, e o joga telhado abaixo. E mesmo sem querer, ele vira o ursinho do capiroto de novo, e a loirinha tira uma foto, já após isso, se aproximando do prota daquele jeitão, e te dando uma amostra grátis das suas laranjas, e ela diz que ou ele faz tudo o que ela quer, ou ela explana pra geral que ele é um ursinho do capiroto, ou seja, nunca confie numa gasosa, mas Shuichi começa a chorar, e diz que também não sabe como essa transformação acontece. Após isso, ela se apresenta como Claire, e mostrando uma moeda muito específica, ela diz que acha que aquilo tem a ver com transformação de Shuichi. Após isso, a mina simplesmente leva o cara pra casa dela, e como se fosse a coisa mais normal do mundo, a mina começa a tirar o uniforme na frente do prota. Eu estou sem saber onde é que eu estou. E como o belo otaku que é, o cara quase surta vendo a magnitude das melancias. E se aproveitando disso, ela vai para cima do prota de novo, e usando suas laranjas para hipnotizar Shuichi, ela queria te dar uma recompensa por salvar ela do incêndio. Ai, que delícia! Só que não, do nada aparece uma mina na janela, e na maior violência, a bicha chega largando uma joelhada no bucho do moleque, e diz que tá ali para pegar a tal moeda. E quando Claire pergunta do que se trata aquilo, a mina te pega de jeito, e diz que em troca de poder, a moeda tira tudo de você. E quando a mina ia fazer picadinho de loirinha, ela só não contava que o prota pode virar o ursinho do capiroto. E quando achamos que as coisas vão dar certo, do nada a mina vira um coisa ruim também, e larga-lhe a peia em Shuichi. E em um flashback rápido, vemos que ela também achou uma dessas moedas no passado, e indo até uma máquina, apareceu um ser desconhecido que em troca da moeda, realizou o desejo dela, que era ficar mais rápida que o Sonic, e finalmente ser destaque na escola, e até que deu certo, ou quase isso, já que do nada, a mina começou a ficar com umas pernas mais bolada que de jogador de futebol, e enquanto procurava outra moeda para voltar ao normal, viu Claire mostrando a moeda. Já de volta à realidade, por eles terem visto o rosto dela, a mina queria apagar eles ali mesmo, mas usando um spray de pimenta, Claire acerta o zóio da mina, e eles metem o pé. Já após isso, enquanto Claire dizia que eles vão ter que lutar quando a doida chegar, ela percebe que Shuichi tem um zíper nas costas, e abrindo, a mina simplesmente vê que o moleque é mais vazio que o bolso do dono do canal. E o que ela decide fazer? Simplesmente entrar no cara. Uma foi a história, homem! E digamos que quando ela faz isso, o prota tem reações um tanto quanto afeminadas, mas sem tempo para pensar, a mina acaba chegando, e começa a fazer a cara do ursinho de tapete, mas controlando o corpo de Shuichi. Claire dá uma lapada tão bem dada na mina, que chega a desconfigurar a mente, e depois de se acostumar com o corpo, começa uma batalha bolada. E aqui ó, tchai, aqui ó, tome aqui ó, tchai, aqui ó, E deixando a perna da mina mais quebrada que a tela do meu celular, Claire se prepara para o golpe final,
Pegando uma pistola que o ursinho do capiroto tinha, Claire faz a bicha ficar mais furada que formigueiro. Após isso, uma semana se passa, e como não aparece mais ninguém, a mina diz que não vê a hora de entrar no prota de novo. Por outro lado, o nerdola estava mais perdido que cego em tiroteio, então Claire diz que ele não precisa se preocupar, já que agora ele é o cachorrinho dela, e se ele morrer, ela vai junto, e diz que tá atrás da sua irmã Helena, que curiosamente, virou um monstro assim como o prota, e no maior estilo Itachi Uchiha, acabou com a família inteira, e só deixou Claire viva, dias depois, para continuar com os testes. Claire já chega tirando as vestes para mergulhar no prota, e quando ele pergunta por que ela deixa as laranjas à mostra, Claire diz que ele é muito grudento, e não quer estragar as roupas, mas como o belo frouxo que é, o prota recusa, e obriga a mina a vestir uma roupa de natação. Já após isso, Claire aparece com o uniforme da sua irmã, e pede para Xuxi sentir o cheiro, mas só de cafungar, o moleque percebe que além dos pais, a mina mandou mais de 100 pessoas pro caixão, mas depois de vários dias seguindo o rastro, nada rolava, então Claire decide levar o prota no cinema, mas a alegria de pobre dura pouco, já que do nada, chega um trem do lado de fora, e só de uma mina descer, Xuxi surta tanto de medo, que se transforma automaticamente. E quando Claire percebe que era sua irmã, já logo entra no prota. E queria se vingar ali mesmo. Porém, quando chega a hora de largar o dedo na pilantra, o prota interfere, e Claire erra o tiro. Você é burro, cara, que loucura. E quando achamos que a mina ia fazer os dois de boneca, do nada a maluca surta e começa a chorar. E diz que até deixa o prota meter bala nela, mas tem que ser em outro lugar. Mas quando chegam lá, por algum motivo que nem Deus explica, além de saber o nome do prota, ela diz que é a culpada por ele ter essa transformação, e a confusão só aumenta, ao ouvir a voz de uma garota dentro de Xuxi. A doida fica maluca de ciúmes achando que tá sendo corna, e numa brutalidade absurda, arranca a cabeça do ursinho fora. E só depois de mandar o cara pra terra do pé junto, que ela se desculpa. Mas quando Claire ataca ela por ter machucado seu homem, nenhum tiro servia de nada, então Claire pergunta por que ela fez aquilo com seus pais, e ela diz que eles eram pessoas ruins, o pai dela sendo um político corrupto, e a mãe traindo ele pelas costas com os novinhos por aí. Então, dando outra moeda para sua irmã, ela diz para Claire levar Xuxi até um certo hotel abandonado. Mas Claire estava tão triste por perder Xuxi, que queria dar um fim a si mesma. Mas do nada, a cabeça arrancada começa a falar. Então levando ele até o tal hotel, eles se deparam com um loirinho lendo um mangá, e te dando a tal moeda, ele troca por um tipo de refri, e deixa o prota novinho em folha. Durante a conversa, esse homem diz que é um alienígena, e que pode mudar de forma conforme a sua vontade, e só de ver as laranjas de Claire, o maluco já surta, mas ela resolve isso te chutando onde mais dói. Após isso, ele diz que transformou o Xuxi em monstro conforme o que ele mais deseja, mas o prota diz não se lembrar de pedir isso. E para resumir, ele explica que cada moeda é um alienígena, e quando a sua nave deu pau, eles caíram na Terra. E convida o prota para se juntar aos outros que estão juntando as moedas para ele, e se juntarem 100 moedas, vão ganhar uma coisa especial. Já dias depois, eles vão até uma montanha, onde supostamente é onde a maioria das moedas caíram. Já sabendo que podem ter outros coletores ali, Claire diz para ele se transformar assim que notar alguém. E enquanto caminhavam, Xuxi sente o cheiro de alguém, e logo se transformam e vai até ele. Mas quando chegam lá, se deparam com um bichão maior que uma geladeira. Mas ele diz que não tá ali pelas moedas, e sim para deitar os monstros na lapada, já que humanos comuns são fracos perto dele. E só de dar o primeiro soco, já vemos que a diferença de poder era absurda. E nem mesmo o melhor golpe de Claire fazia algo. Quando Claire já tinha soltado aquela Nutella na calçola, e tenta amenizar as coisas, já era tarde demais. Então ela decide arriscar tudo num tiro. E adivinhem, não funciona. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Mas como ele foi ferido mesmo sendo à prova de balas, decide mostrar sua verdadeira forma como agradecimento, antes de deitar eles na surra. Após isso, quando ele dá mais um dos seus ataques, Xuxi foge. E quando ele abre a guarda, Xuxi retorna e o agarra enquanto Claire o surpreende com a arma pelas costas, e faz ele admitir a derrota. Porém, enquanto eles conversavam, Itadanori não conseguia levar Claire a sério, por estar só de roupas de baixo na sua frente, aparece um bichão perverso os espiando, que além de tirar fotos de Claire,
mostrou um interesse diferenciado pelos seus balões. E logo aparece esse cabeça de caixa de água com as fotos deles. E digamos que ele queria levar Claire para ter um tipo de diversão que não precisamos mencionar. Mas dizendo que odeia quem faz coisas perversas, Tadanori divide o cara no meio igual mortadela. E diz que de agora em diante, vai ajudar eles com as moedas. E com Claire pegando o telefone do cabeça de caixa de água, ela encontra as próximas vítimas. Já no episódio seguinte, vemos uma mulher dizendo que o seu grupo é fraco se comparado aos outros monstros. E por isso Claire fará parte do grupo. Mas para vocês não ficarem mais perdidos que criança no mercado, vamos voltar um pouco no tempo. Onde vemos que usando o telefone do monstro, Claire liga para um dos seus amigos, e conta que o cabeçudo foi para a vala, e pede para ele levar ela até o seu líder. Por outro lado, Tadanori diz que mesmo que seja amigo deles agora, não tem motivos para entrar também. Já voltando à cena do início, para entrar no grupo, além de fazer um pacto, eles têm que revelar suas identidades. E como não é trouxa, Claire decide só ela passar por isso. E se forem de confiança, o prota também entra. Após isso, a líder leva Claire para um quarto particular, e diz que tem a habilidade de criar um pacto, no qual se a pessoa contar o seu segredo, vai para a vala na hora. Mas quando Claire diz que está atrás da sua irmã Helena, a líder diz que já conhece ela. Mas antes do pacto, digamos que ela queria atacar Claire de uma maneira um tanto quanto interessante. Agora eu saquei! Após isso, conhecemos Yoshika, que por ter um poder que se consiste em se comunicar com animais, fica loucamente apaixonada por Shuichi, e diz que só tá nessa, porque não quer que alguém ruim use as moedas. Porém durante isso, ela diz que perdeu a carteira com a sua identidade. E como isso poderia fazer ela ir para a vala, o prota decide sair e ajudar a procurar. Porém como a transformação dela só te dá uma orelha de caramelo, e ela é mais lerda que eu, do nada a mina pede para entrar no moleque. E quando o prota tenta dar uma desculpa, dizendo que as roupas dela vão ficar sujas, ela simplesmente tira as vestes e decide entrar na porta dos fundos do moleque sem permissão. De volta ao pacto, a líder diz que se trata de uma gargantilha feita com seu cabelo. E se o usuário falar sobre o segredo, aquilo vai apertar até mandar a pessoa para a terra do pé junto. Já de volta ao prota, a mina controlava o cara, pior do que motorista pilota carro no Brasil. Já em uma cena rápida, vemos que o grupo da irmã de Claire estão na mesma floresta. E por azar do destino, um membro do grupo chamado Subaru, simplesmente encontra a tal carteira de Yoshika. Já quando o pacto é finalizado, a líder fala o que sabe sobre Helena, onde após o acontecido que te tornou uma pessoa fria, ela evitava ter contato com tudo e todos, porém Helena fazia de tudo para se aproximar. Voltando a Subaru e Helena, onde por não se dar bem com os outros, ele decide meter o pé. Já de volta ao prota, ele e Yoshika sentem o cheiro do grupo de Helena, e só de notar o poder absurdo, eles já tremem na base. Após isso, Claire descobre que o prota sumiu, mas com o integrante cabeça de câmera que estava seguindo eles, mostrando as imagens que tem. Claire decide ir atrás, já enquanto seguia o cheiro, aparece atrás do prota exatamente quem ele estava procurando. E do nada, Subaru simplesmente vira um titã de 2 corpos, que esmagando Shuichi e Yoshika com uma facilidade absurda, faz os dois virarem uma carniça. Mas quando parecia que era o fim, o prota ouve uma voz dizendo para ele aceitar esse poder, e do nada, o moleque levanta virado no Jiraiya, e se funde com Yoshika virando um só ser, e uma batalha absurda começa, onde mesmo tomando golpes brutais, para a fusão deles isso não era nada. E quando finalmente chegam até o núcleo, e iam finalizar Subaru, Helena chega e interfere na batalha, mas enquanto o espírito de Shuichi queria finalizar Helena, o de Yoshika tinha lembranças com ela, e não permite. Após isso, quando Claire chega com Iota, ela se depara com Yoshika despida dentro do prota, e sim, depois de quase ir de arrasta para cima, eles acham a carteira, e quando voltam para a base, o prota também faz o pacto com a líder, mas por algum motivo, ele não lembrava de nada que rolou durante a fusão. E também conhecemos Kazuga, um tipo de pé grande que faz crescer planta, e também é rara, a garota invisível. E também descobrimos o nome da líder, que se chamava Koyanagi, e de acordo com Iota, é uma bela apreciadora de mulheres. Não gostei, asmei. Após isso, para marcar território, Claire deixa claro que Yoshika tá proibida de entrar em Shuichi, e que ele é exclusividade dela. E a mina tá tão maluca que sai perguntando pro cara qual das duas tem os melhores balões, e diz que se ele quiser,
pode te fazer uma coisa ainda melhor do que só controlar, mas nada acontece. Já horas depois, vemos que diferente do Prota, Yoshika lembra exatamente da fusão, e conseguindo o número de Helena, ela te pergunta o que aconteceu, e Helena deixa claro que é o poder do Prota. E para resumir, ele une sua força com o controlador, e em momentos brutais, consegue multiplicar as forças de uma forma absurda, mas o mais importante dessa conversa, é que Yoshika diz que durante a fusão, viu que ele e Helena eram próximos, mas por algum motivo, as memórias foram evaporadas da mente de Shuichi. Já dias depois, ao invés de procurar as moedas, Koyanagi decide ir direto até a nave, porém Ikeuchi, que é o cabeça de câmera, não estava gostando tanto da presença de Shuichi no grupo. Tudo isso porque ele já viu as laranjas de Yoshika. E mesmo com Shuichi dizendo que aquela área é perigosa, ele dizia que as suas lentes são melhores que o faro do ursinho, só que não, já que por causa dele, eles são avistados por outro grupo de coletores. E digamos que o líder deles mostra um interesse um tanto quanto diferenciado pelas waifus do grupo, e mandando um que mais parece uma centopeia atrás deles. Os protas são cercados, e quando Claire tenta acabar com ele antes que os outros cheguem, ela é feita de boneca em segundos. E digamos que usando seus vários braços, ele pega a Koyanagi, e começa a atacar suas laranjas daquele jeitão. E vemos que eles estão forçando geral a entrar no grupo deles. E quem não entrar, vai de base. E para mostrar que não tá brincando, ele mostra uma cabeça numa sacola. Mas quando Shuichi pensa em dar um tiro, Yota toma a dianteira, e libertando um poder absurdo. Ao mesmo tempo que perde a cabeça, começa quebrando todos os braços da centopeia, e consegue salvar Koyanagi. Já quando eles deixam o local, o líder Madoka chega, e só de ver a centopeia daquele jeito, o maluco já fica virado no cão. Para impedir que eles cheguem até ali, Kazuga cria uma barricada com várias árvores, mas nem isso era suficiente, já que virando um tipo de primata, Madoka além de quebrar as árvores, já chega largando a lapada em Kazuga. E até Yota, que minutos atrás era o mais forte, é feito de boneca em segundos, mas por um deslize, ele vê Claire entrando em Shuichi, e quando se aproxima para ver do que se trata, Claire larga um tiro, mas além de não acontecer nada, Madoka ainda pega a arma deles e mira para Yoshika, mas para ela não ir para a vala, Shuichi é obrigado a voltar ao normal, e cercando eles, Madoka explica o objetivo desse grupo, onde todos juntam moedas para ele, e ele realiza os desejos de todos, mas antes de botar os protas no grupo, eles têm de escolher um deles para perder a vida, e se recusarem a fazer isso, ao invés de um ir para a vala, vão todos, e se afastando, ele dá um tempo para pensarem. Eles só não contavam que além de ser gasosa, Claire tem uma mente de psicopata, e pedindo para Kazuga recriar um tipo de planta venenosa. Ela tem o plano perfeito, tacar fogo nas plantas, e acabar com geral. Só temos um porém, o cabeça de câmera ao ver isso, resolve trair eles para se salvar, mas quando ele tava para contar o plano, o poder do pacto de Koyanagi finalmente tem efeito, e o fofoqueiro perde a vida ali mesmo, e logo vemos o plano em ação, enquanto Shuichi e os outros fugiam, um após o outro. Os monstros de Madoka começam a ir para a vala por causa das flores. Já no dia seguinte, o prota vai até o alien, e pergunta por que diabos ele escolheu ser um urso, mas mesmo assim ele se recusa a dizer. Porém quando Shuichi metia o pé, ele é atacado por um dos sobreviventes do grupo do Madoka, que queria vingar a morte do seu líder, mas mesmo sem Claire, Shuichi consegue lutar com uma maestria absurda, e finaliza o cara sem remorso algum. Já dias depois, conhecemos o restante do grupo de Helena, onde inclusive em um flashback, vemos que todos eram amigos dela e de Shuichi bem antes das moedas. Porém quando finalmente se reencontram depois de anos, Aiko diz a Kaito que a outra amiga deles, chamada Honoka, simplesmente sumiu enquanto ele estava fora, e enquanto todos já estão conformados, Kaito vira um detetive para descobrir o que rolou. E depois de perceber que em vários momentos, Aiko age como Honoka, ele chega à conclusão de que realmente Aiko é uma Honoka transformada, e encontrando o alien, e descobrindo do que ele faz, ele confirma que fez Honoka virar Aiko em troca de uma moeda. E para resumir, ela fez isso porque era apaixonada por Noato, que é outro amigo, e queria tomar o lugar de Aiko como sua namorada. E enquanto Kaito pensa em deitar a mina na lapada até ela fazer tudo voltar ao normal, os outros tacam o dane-se, e acham que é melhor deixar assim. Então Kaito decide ir sozinho,
Mas quando bate de frente com a mina, vemos que ela já tinha até mandado Aiko para debaixo da terra. E digamos que usando uma corda, Kaito manda ela para a terra do pé junto também. E Kaito fica tão depressivo pelo que aconteceu, que levando uma moeda até o alien, ele pediu para ficar com as suas amigas para sempre. Já de volta ao presente, vemos que usando um espectro do espírito delas, ele já juntou mais de 100 moedas, e protege a nave, para que outros humanos não façam o mesmo. Já dias depois, o Prota pede que Ryota e Yoshika te deem todas as moedas que juntaram até agora, já que assim, eles não vão mais correr perigo ou precisar lutar. Após isso, Claire pede para ir até a casa de Shuichi para ter uma diversão diferenciada. Mas quando chega lá, a casa do moleque tava mais suja que quarto de otaku, mas na visão do Prota, tava a coisa mais limpa do mundo. E quando ela tenta fazer ele pensar, vemos que ele tá sendo manipulado por Helena de alguma forma. E do nada, o moleque perde os sentidos e começa a atacar a mina ali mesmo. Mas quando ela diz que ele poder fazer o que quiser com ela, eles são interrompidos por uma ligação de Koyanagi, que diz que o pacto acabou, e eles não têm mais nenhuma ligação, e diz que vai dar todas as moedas para ele. Porém vemos que tudo era mentira. E já ao fim das aulas, um após o outro, eles tentam pegar as moedas de Shuichi e Claire para entregar para Helena, já que supostamente seria melhor. Mas quando Prota e Claire finalmente chegam até eles, se deparam com Helena, e o Prota começa a ter todas as suas lembranças com ela de volta. Mas diferente de antes, dessa vez o Prota e a Claire estão muito mais fortes, e lutando com tudo que tem, conseguem bater de frente com ela. Mas antes do golpe final, aparece o espectro de Honoka que Kaito controla, e entrando na mente Shuichi, usando as memórias que ele recuperou, deixa o moleque totalmente fora de si. Mas depois de derrubar o Prota, Helena apaga as memórias de Shuichi sobre ela. E por algum motivo, isso faz o espectro perder o interesse, e diz que só não quer que eles se aproximem da nave. E agora descobrindo que tudo o que Helena fez, seja apagando a memória de Shuichi, ou finalizando os pais de Claire, foi para proteger eles dois do espectro. O que os Protas decidem fazer, isso mesmo, se juntar com Tadanori, e ir até a nave. E assim, finalizamos essa obra.